Epá. Faz férias no país ou prefere ir para fora? Nem no país, nem para fora. Fora. Prefiro ir lá para fora. E porquê? Pelas ofertas são variadas. Faço no país. E faço férias cá dentro. Normalmente faço férias no país. Por norma faço sempre no país. No país, claro. E porquê? Porque acho que Portugal ainda tem muito para conhecer. Porque me habituei a fazer no país e se calhar porque é mais em conta. Porque sai mais barato. Porque gosto imenso do nosso Algarve. Costumam utilizar a internet para encontrar opções mais em conta? Não, neste momento não estou a utilizar. Não, por norma já temos um local de eleição há uns anos. Sim, bastante. Sim, também costumo, sim. Quais são as mais-valias, na sua opinião, da internet? Uma informação mais compilada, portanto encontro tudo mais junto. É um meio que nós temos para saber, por exemplo, promoções. Sim, a gente com a internet vai a todo lado. Onde é que prefere ficar alojado durante as suas férias? Num bom hotel, obviamente. Somos numa excursão, isso, num hotel. Eu principalmente é campismo que faço. Eu alugo casa. Neste momento fico em casas privadas, normalmente. Mas Prefere alugar uma casa? sim, às vezes prefiro. Por ficar mais barato. É talvez programá-las com alguma antecedência. Faço as refeições em casa, tenho 2 miúdos, portanto... Se calhar marcar com 2 ou 3 meses de antecedência. Talvez não jantar muitas vezes fora. Procurar umas opções, um preço mais acessível na internet. É férias cá dentro e fazendo grandes pesquisas a nível da internet e começar já. Quanto mais cedo, melhor. Uma senhora que deu o modo certo, preparar as férias com antecedência. O poupar passa muito por aí, não é, Rita? Passa. Aliás, o último senhor dizia quanto mais cedo melhor, começar já a preparar cá dentro e procurar na internet. São 3 dicas, qualquer uma delas muito acertadas. Quanto mais cedo se programa as férias, mais cedo se consegue melhores preços e, portanto, de facto, há aqui uma possibilidade de ir para destinos, se calhar, impensáveis, fazendo a programação com alguma antecedência. Por outro lado, também tem aqui um efeito de preparação, que é, se eu sei que estou a poupar, porque tenho como objetivo ir de férias para um sítio que é um destino que é comumente aceite lá em casa, é meio caminho andado para haver aqui também, da parte de todos lá de casa, um maior envolvimento. Depois, na internet, fazer uma comparação de preços. E, de facto, há promoções na internet que devem ser aproveitadas e devem ser seguidas e comparadas com aquilo que vai sendo anunciado nas brochuras, nas revistas, que agora cada vez mais começam a utilizar como tema. Sobre destinos de férias. E depois... ir, como diz, já se tornou famosa a expressão, ir para fora cá dentro. Aproveitar e tentar retirar melhor partido daquilo que são os espaços bonitos do nosso país, muitas vezes que não são conhecidos pelos consumidores portugueses e que acabam por ser uma oportunidade, em tempo de crise, descobrir destinos impensáveis e ter momentos, se calhar até com uma qualidade de vida que, se fosse para o estrangeiro, de todo não conseguiria ter. E no que diz respeito ao alojamento? Pronto, depois aqui cada um adapta-se àquilo que gosta e que pretende e que pode. E eu acho que este também é uma dica e um mote para as férias. Ou seja, se eu gosto da natureza, se calhar o campismo pode ser para mim uma ótima opção. Há pessoas que preferem o hotel com todo o requinte e, portanto, há que adaptar aqui também aos hábitos e às necessidades de cada família. Mas, em qualquer uma destas hipóteses, ter sempre em atenção que, muitas vezes, o que está anunciado não inclui todas as despesas. Por exemplo, o alojamento. A renda nem é cara, mas não inclui eletricidade, não inclui quando gás. É para alugar uma casa, por exemplo. Por exemplo, no aluguer. Muitas vezes temos as despesas de apartamentos e os apartamentos dentro do hotel, mas depois, por exemplo, não inclui pequeno almoço ou não inclui a utilização da kitchenette, o que significa que eu tenho um apartamento, supostamente para poupar, mas há ali uma série de extras que eu não estou a contabilizar. E, portanto, na internet, fazendo este levantamento, ou indo às agências de viagens, ou contactando os operadores, tem que ser preparado um conjunto de questões que devem ser colocadas. O que é que está incluído? Quais é que são os extras que têm que ser pagos? Se aquele preço inclui tudo aquilo que eu necessito? E, mais uma vez, se as férias são programadas à última da hora, tudo isto acaba por ser muito mais precipitado. Portanto, em termos de hospedagem, temos que hipóteses? Temos o hotel, depois temos também a vertente que, para quem gostar de campismo... Sim, para quem gostar de campismo, pode inclusivamente não só fazer, nós temos várias soluções em termos nacionais, como também a possibilidade de, alguns dos parques de campismo têm o regime de associado, que significa que há uma comparticipação e depois um desconto maior na utilização. E depois o aluguer dos apartamentos, seja em regime de
da parte hotel, seja mesmo as famosas casas particulares que são arrendadas, e que aqui o cuidado a ter deve ser no espaço, para já conhecer o que é que está a arrendar, tentar não ir apenas por aquilo que está na internet, mas pelos comentários, por alguém que conheça a casa, e depois a Câmara Municipal é sempre uma boa referência, não só porque deve estar registado aquele apartamento para alugar na Câmara Municipal, como também ela própria tem conhecimento do que é a realidade da zona. Ora bem, olha Rita, vamos ver aqui uma reportagem sobre as várias opções de hospedagem e depois voltamos para conversar sobre outros detalhes no que diz respeito a poupar nas férias. Este ano, mais do que talvez nos anos anteriores, Portugal tem uma oferta ainda mais alargada para dar aos portugueses em termos de alojamento, em termos de ofertas de animação, em termos de preço. Começando pelo Algarve, que é tradicionalmente o destino de férias dos portugueses, este ano as ofertas são mais alargadas ainda e para todos os níveis de preço, começando quase com 5 noites desde 30 € em apartamento. Se não quiser descer até ao sul, tem a Troia, aqui a península ao pé de Setúbal, junto a Lisboa. Está no Alentejo, que alargou a sua oferta e que tem uma oferta interessantíssima a pensar em famílias também, a pensar em casais e, claro, quer a zona centro, quer o norte do país, tem uma oferta interessante e cada vez mais alargada. Lembro-me também no norte dos cruzeiros no Douro, que podem ser uma opção muito interessante. Na Madeira, nesta altura, um dos nomes que nos vem à cabeça é Porto Santo e a praia de Porto Santo, um bocadinho mais caro porque tem a ver com a capacidade hoteleira que é diminuta para tanta procura. Os Açores é cada vez mais um destino de famílias e uma aula ao vivo de História Natural. Agora é o momento e o mês de junho é ideal, com todas as promoções e campanhas que vão surgir, para fazer as suas reservas e passar mais uma vez, aproveitando o slogan antigo, férias cá dentro. Rita, depois de escolhido o sítio para onde passar férias, depois há várias formas também de poupar, na forma de pagamento, na forma de chegar ao tal sítio escolhido, de viajar. O que é que normalmente vocês aconselham? Antes mesmo, se calhar, de escolher o destino, também algo que é importante é escolher o tempo de férias. Ou seja, existe muita tendência para utilizar os meses mais fortes de férias, porque com o critério do tempo, com uma série de critérios que neste momento deixam de fazer algum sentido. É evidente que quem tem filhos em idade escolar tem algumas limitações, mas o que se nota é que há um grande boom de pessoas a utilizar o mesmo período de férias e a utilizar as suas férias nos períodos mais caros. E, portanto, há aqui alguma adaptação que muitas vezes passa por parar e pensar e porque não ir de férias em época baixa. Somos melhor atendidos, temos muito mais disponibilidade, não mais estamos espaço na praia, mais espaço nos restaurantes. É muito mais agradável. Mais barato também. É muito mais barato e é muito mais agradável. E, portanto, se calhar este também é um primeiro pensamento que se deve ter. Depois, de como ir. Tentar ver as várias opções em termos de transporte. A lógica de que de carro é muito mais barato, porque não há alternativas e nem sequer ir procurar se para aquele sítio em concreto, que até é muito badalado, se existe um transporte alternativo, é algo que deve fazer parte da programação das nossas férias. E depois nas formas de pagamento. O pagamento através do cartão, chamado dinheiro de plástico, muitas vezes facilita, quer em termos de, no estrangeiro, em termos de cobrança de taxas, aqui dentro, em termos também da própria segurança, ou seja, utilizar o mínimo de dinheiro para o táxi, para o café, mas depois os pagamentos serem feitos por cartão, preferencialmente cartão de débito, para as pessoas que têm por hábito utilizar o cartão de crédito, ou seja, tentar utilizar sempre aquela possibilidade de pagar ao final do mês. O maior disparate, e isto há que dizê-lo com toda a frontalidade, o maior disparate que se pode fazer é contrair empréstimos para poder ir de férias. O crédito de férias é, objetivamente, um grande disparate, porque, a não ser que exista uma razão objetiva de não ter disponibilidade naquele momento, porque existe um negócio ou porque vamos ter disponibilidade no momento posterior, estar num período de férias, onde que no fundo vai significar eu estar o ano inteiro
a pagar e a fazer sacrifícios para pagar uma mensalidade, deve ser utilizado sempre em como última solução e último recurso. Muito bem. Então vamos ver aqui o quadro das contas feitas, Rita, porque é muito evidente a diferença entre trabalhar nas férias 3 meses antes delas acontecerem ou à última hora. O quadro que trazemos hoje prova que a programação tem um efeito, eu diria, quase não precisa de explicação. Quem programa férias, e este exemplo foi alguém que decidiu ir a Paris 4 dias e não decidiu porque acordou hoje, bem disposto e quer ir para a semana. Decidiu, programado, porque é as férias, porque é Paris, por 1500 razões que tem. Decidiu, programou e com 3 meses de antecedência comprou a viagem, marcou o hotel e a mesma 650 euros quase. Exatamente, ou seja, quem uma semana antes se lembra, hoje para a semana apetece-me estar em Paris. Vamos para Paris para a semana. Veja que se decidir ir para Paris daqui a 3 meses, vai conseguir se calhar fazer 2 viagens quase pelo preço de uma. Pois, claro. E portanto, há de facto aqui, este exemplo é um exemplo real que, no fundo, justifica o porquê desta conversa de dizer programa as suas férias, veja com antecedência, veja para onde quer ir, veja que cuidados deve ter, veja quais são os melhores destinos. Está aqui a prova de que vale a pena programar. Bem, que diferença tão grande. Assim como o hotel, se decidir ir e optar por um hotel numa semana... E é exatamente o mesmo hotel, não é? Sim, é exatamente o mesmo hotel, com as mesmas características, exatamente, portanto, nada muda. É evidente que se calhar muita gente que nos está a ouvir diz assim, mas às vezes há aquelas promoções de última hora. Existe de facto, mas isso existe para famílias que estejam dispostas a ter a mala pronta, pegar na mala e no dia seguinte ir. Pois, claro. E aí há, de facto, oportunidades. Porquê? Porque isto tem a ver com viagens em pacote, em que se a viagem é para 30 pessoas e se houver 25, as 5 últimas pessoas vão usufruir de preços que são incomparáveis relativamente aos preços de mercado. A questão é, tudo isto tem a ver com a organização. Se eu estou à espera da última hora para saber para onde é que vou, como é que vou... Isso não acontece, quer dizer, exatamente, não é? Cá. Agora, isto é um bom exemplo de como eu sei para onde quero ir, decidi que quero ter férias, decidi qual é o orçamento que eu tenho para as minhas férias e faço tudo de forma programada. Ora, nem mais. E depois há aquela opção para os mais jovens, o Interrail, as pousadas da juventude, que também são... Sim, essa já é uma realidade mais de aventura. Sim, eu diria que é uma realidade que quem nos ouve de... Pegar na mochila e lá vai ele. Exatamente. Sim. E estas são mais opções familiares. Se tiver mais dúvidas, já sabe, saberpoupar@deco.proteste.pt. É verdade. E Rita, já programou as suas férias? Já programei as minhas férias. Vou ficar por cá. Faz muito bem. E faz muito bem. E agora ia dizer o nome outra vez do seu marido, mas como me engano sempre, é melhor ficarmos por aqui. Um beijinho para ele. Mas eu vou de férias com ele. Pronto, um beijinho para o Raul. E para os seus 3 lindos filhos. Rita Pinho Rodrigues. Obrigada. Obrigado.